30, vamos começar do verso 4. Diz o seguinte: então Davi e o povo que com ele estavam ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais forças para chorar. Versículo 6. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém. Meu Deus. Como já foi citado rapidamente, a gente sabe que Davi foi escolhido por Deus para reinar. Só que até Davi reinar, teve toda uma paciência, todo um tempo, todo um período que Davi precisou passar até ser forjado nele esse caráter de rei, até ser forjado nele essa força, porque Davi não ia cuidar de qualquer pessoa, Davi não ia liderar qualquer povo, Davi ia liderar o povo de Deus, Davi ia liderar o filho do Senhor, quem? Israel. Então precisava ter um preparo, precisava ter todo um trabalho em Davi até ele chegar lá. Só que isso não significa que o caminho de Davi foi flores. O fato de Deus intitular Davi como alguém segundo o coração dele não livrou Davi de choro, não livrou Davi de peleja, não livrou Davi de problema. Pelo contrário, era só ladeira abaixo. Por mais que Davi era um homem de guerra, era um homem corajoso, um homem valente, ele declara isso quando ele vai enfrentar Golias: olha, eu matei urso e matei leão para salvar as ovelhas do meu pai. Mas isso não livrou Davi de passar por guerras, quando ele vai dizer: olha, a minha alma está aflita. Olha, você vai pegar os salmos, você vê Davi se derramando, Juliana rasgando a alma dele: Senhor, eu estou aflito, Deus está doendo, Senhor, até quando? Pai, até quando eu vou encher a minha cama com lágrimas? Senhor, olha para a minha alma. Irmãos, a gente tem que ter isso no nosso coração de crer, de que o fato de servirmos a Deus, de estarmos diante do Senhor, não nos isenta dos dias ruins, não nos isenta da doença bater a nossa porta, não nos isenta do luto, da perda, da dor, como é que eu posso dizer, de momentos onde você quer ficar recluso, quer ficar sozinho, não quer falar com ninguém. Não nos isenta. Mas qual é a diferença? Que até nesses momentos Deus está conosco. Qual a diferença, irmão, de um momento de dor? É que até na sua dor Deus está lá. Eu preciso entender, irmãos, que o meu Deus, o nosso Deus, não se manifesta só na hora da bênção, na hora da vitória, na hora do apressa de Deus em me socorrer. Vai ter horas que você vai gritar e Deus vai deixar você gritar lá. Vai ter dias que você vai chorar e Deus vai deixar você chorar. Vai ter dias, irmãos, que você vai fazer propósito de oração e Deus vai deixar lá. Sabe por quê? Presta atenção. A mulher serafimista, ela vem gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Só que um dos evangelhos vai dizer que Jesus não deu resposta. Ela vem gritando e Jesus mantém a caminhar. Então vai ter orações que você vai gritar, você vai caminhar e Deus vai deixar. Amém, mas qual é, irmãos, a nossa certeza e convicção de que uma hora a resposta vem? Glória a Deus. Que diferente, irmãos, do mundo, do que venha, de qual seja a fé do mundo lá fora, a nossa convicção é que as nossas orações não ficam sem resposta. Que o nosso clamor não é em vão do Senhor. Que o nosso esforço, é o que a palavra fala, né? Toda a nossa obra feita nele há uma recompensa. Amém, Jesus. Tudo que é colocado, irmãos, diante do próprio Salmo fala isso. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Olha que coisa. Andando e chorando. Andando e chorando. Mas qual é o retorno? Molhos de alegria. Colheita de alegria. Paulo fala isso: olha, não se canse de fazer o bem. Porque se você não desfalecer, você vai colher. Se você não parar, se você não desistir, você vai colher. Então o choro, a lágrima, o sofrimento, irmãos, faz parte do processo. Davi, por deveras vezes, se encontra em cavernas fazendo salmos. Davi, por deveras vezes, se encontra em meio de guerras ferrenhas, louvando ao Senhor. Você vê um contraste completamente diferente do que o mundo tem que impor na nossa mente, de que Deus é um Deus somente de prosperidade, que Deus é um Deus somente de vitória, de coisa boa, de coisa lá em cima. Que você está vencendo, Deus é contigo, você está conquistando, Deus é contigo, a porta está abrindo, Deus é contigo. Mas você vai, pega a vida do salmista, do rei, do adorador Davi, você vê que é um contraste completamente diferente. Às vezes tem salmos, Juliana, que Davi começa: Deus, eu estou angustiado, mas no final Davi declara: mas eu vou louvar o Senhor. Tem salmo que Davi fala com ele mesmo: porque está abatida a minha alma. Mas ele mesmo
consola, mas espere em Deus, porque eu vou. Amém. Sabe o que é lindo, irmãos, de Davi? A força que Davi tinha é que Davi não esperava ninguém consolar ele. Davi não esperava ninguém, Juliana, chegar, abraçar, dar tapinha no ombro, não, ele mesmo se consolava, porque a força de Davi não vinha de A, de B, de C, a força dele vinha do alto. Glória a Deus! O socorro de Davi vinha do alto. E nós estamos aqui diante de uma guerra onde Davi enfrenta, que ele vai ajudar um determinado rei, mas quando ele retorna para casa, Ziclag, a Bíblia diz que os inimigos haviam vindo contra Davi, haviam vindo contra a sua casa, tomado as suas esposas, os filhos, tudo em cativeiro e tocado fogo na cidade de Davi. Meu Deus! Imagina, Davi era um homem guerreiro, era um homem forte, valente, segundo o coração de Deus, mas não deixou isento do inimigo tocar fogo na sua casa. Não deixou isento do inimigo tocar no que era seu. Porque foram os inimigos que sequestraram as esposas e os filhos de Davi e os seus soldados. Não foi ninguém próximo, não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim o inimigo veio e tocou no que era seu. E quando ele chega, ele encontra um cenário diferente do que ele deixou. Davi volta confiando que vai chegar em casa, vai ter as suas esposas, seus filhos ali reunidos, mas quando ele volta, o cenário era de destruição. Meu Deus! Era cenário, irmão, de derrota. Era cenário onde Davi não tinha nem onde colocar o pé, porque só era escombro no lugar. E ali os seus soldados, irmãos, começam também a sentir a dor, o sofrimento, o peso da destruição que havia vindo naquele lugar. E olha que coisa, a Bíblia diz que Davi chora. Os homens começam a chorar ao ponto, Juliano, de não ter mais força para chorar. Meu Deus! E quantas vezes a gente se lança diante do Senhor dessa maneira? Deus! Você vai orar e sai palavras. Espírito Santo, lágrima quente caindo do nosso rosto. Deus, dessa maneira. A alma angustiada, você chora tanto, Ju, que como se a dor fosse sair pelos olhos. Dessa maneira. A gente chega nesse limite. A gente chega nesse momento de dor. A gente chega nesse momento de desespero. A gente chega, irmãos, às vezes a um ponto que a luta é tamanha, a luta é ferrenha, que você se encontra num vale, num poço, que você fala, Deus, agora é meu fim. Jesus. Senhor, agora não dá mais não. Deus, ó, eu pude ir até aqui, agora eu não consigo mais. Acontece, igreja. A questão é que a gente acha que a gente é super-homem, é super-mulher, tem super-força, super-poder. Não! Somos humanos, e o próprio Deus nos conhece, Ele nos criou, Juliana, com sentimento e emoções, porque Deus nos conhece. Deus nos criou, irmão, dessa forma, para quê? Para que desse jeito viesse para nos tornar dependentes dEle. Dependentes de Deus, ser humanos carentes do Senhor. Olha o que o salmista declara: a minha alma anseia pelo Senhor, como a corça anseia pelas águas. Em outro salmo ele vai dizer: assim como o guarda espera amanhã, o amanhecer, assim sou eu esperando pelo meu Deus. Deus nos cria com sentimentos, não é para que a gente venha morrer numa luta, não. É para que nesse sofrimento você se apegue a Ele. É para que no momento de dor Ele revele a sua glória, que Ele falou: Paulo, a minha graça. Oh, glória! Glória! Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua Fraqueza. Deus está dizendo: Paulo, quando você não pode, quem pode sou eu. Amém. Quando você não vai, quem vai sou eu. Amém. Quando você não consegue, Paulo, eu consigo por você, porque a minha graça não me fez o meu poder na tua fraqueza. Glória. E olha que coisa maravilhosa, você vê que a Bíblia ela sempre, né, vai na contramão do que o mundo coloca na nossa mente. A Bíblia diz que quando a gente está fraco, é aí que a gente está Forte. porque nós estamos mais perto de Deus. Aleluia. Porque estamos buscando a Ele. Estamos mais sensíveis, perceba. Se quando a gente está passando uma luta travada, é o momento que a gente mais se apega com Deus. É quando a gente está mais sensível, tem mais experiência. Tem aquele momento onde você sente o céu mesmo descendo na terra. Oh, coisa linda, Jesus. Mas isso quer dizer que a nossa vida vai ser um círculo de sofrimento? Não. Não. Mas a gente aproveitar, irmãos, a tirar proveito do sofrimento. Nos ensina isso. Aproveitar para tirar proveito da dor, tirar força dali. Olha o que a palavra diz em Hebreus: que da fraqueza tiraram força. Amém. Glória a Deus. Homens e mulheres de Deus passaram a fio de espada, passaram por luta, por peleja, derrubaram cidades, conquistaram nações, mas nesse momento de dor, ali, daquela dor, tiraram força. Aleluia, Jesus. Força. Irmãos, olha a Ana. Ana queria muito um filho para se livrar da humilhação, da maldição de ser estéril. Mas o que é que Ana faz? Enquanto ela se mantém naquele cenário de dor, Samuel
Era fora de cogitação. Mas houve um dia que eles se levantam a Siló para ir adorar. Ana fica em casa? Não. Ana vai para o templo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela orava e chorava de forma contínua. Verdade. Ao ponto de chegar a não ter mais palavras e ela só bater a boca. Porque a angústia dela era tamanha que ela não conseguia colocar em palavras. Mas nós servimos a um Deus que decifra lá. Servimos a um Deus que ele ouve a nossa oração quando a palavra nem chegou na nossa vida. E tá Ana se derramando, Ana lançando a sua alma diante do Senhor. Ela é julgada de forma errônea pelo sacerdote, mas depois ela fala: não, meu Senhor, eu sou mulher amargurada de espírito. É a minha alma aqui, que tal, sendo derramada diante do Senhor. E ali ele concorda com o coração dela e falou o quê? Vai, mulher, que Deus conceda a tua petição. E a Bíblia diz que Ana levanta e o seu semblante já não era mais. Ela não saiu grávida. Ela não saiu gestando, ela saiu feliz. Aleluia! Ela entendeu que Deus viu e ouviu a oração. E a Bíblia fala que Ana volta para casa, Ana come, Ana bebe, Ana celebra, Ana adora, Ana volta a viver, porque a palavra de Deus nos traz. Porque a palavra dele é saúde para os nossos olhos. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E tem coisas, irmãos, que até ser gerada no físico vai ter que mudar de dentro. Amém. Enquanto a palavra do Senhor não mudar o meu ser, o meu físico vai continuar do mesmo jeito. Enquanto eu não me apossar do que a palavra diz ao meu respeito, eu vou continuar vivendo a mesma coisa. Louvado seja Olha o que o salmista falou no 119: Senhor, estou aflitíssimo, mas vivifica-me segundo a tua Palavra. Me traz vida, Senhor, de acordo com a sua. Louvado seja Deus. E os homens aqui falou: Davi, você vai morrer, porque a gente confiou em você. Deixamos as nossas mulheres, os nossos filhos, porque confiamos em você. Então agora você vai morrer. E aquilo trouxe angústia ao coração de Davi, porque os seus próprios homens de Ana se levantaram contra ele. Os seus companheiros de guerra falaram: Davi, você vai morrer, porque olha o prejuízo, olha o que aconteceu, e agora como é que a gente vai fazer? Davi fica aflito, mas Davi permanece aflito? Não. A Bíblia diz que ele se fortalece em quem? Em Deus. Amém, Jesus. Diante daquele cenário de destruição, Davi se fortalece em Deus. Amém, Jesus. Diante da dor, da aflição, da ameaça de morte dos seus companheiros, Davi se fortalece. Amém, Jesus. Aleluia. E ele chama o sacerdote: ei, traz o éfode, eu preciso falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem que eu preciso consultar o meu Senhor. Vem que eu preciso falar. Aleluia. E tem dores, irmão, tem sofrimento que você vai falar com A, com B, com C, não vai resolver. Vai ter lágrimas, irmão, que nem todo mundo vai compreender. Ô, Paizinho. Aleluia. Vai ter choro que infelizmente você não vai poder mostrar para todo mundo. Meu Deus! Você vai ter que fazer o que Jesus ensinou. Entra no quarto. Ô, Fecha a porta. Olha o mais segredo, que o Pai que te vem segredo em público. Vai ter que Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vai ter aquele choro, Ju, que vai estar aqui preso na garganta. Mas hoje é dia de regir o coral. Aleluia. Vai ter choro que vai estar aqui preso no peito, mas hoje é dia de liderar o círculo de oração. Meu Deus. Vai ter dor que vai querer explodir o seu peito, mas hoje é dia de ministrar a palavra. Hoje é dia de adorar. Hoje é dia de fazer obra social e vai ter que fazer. Só o Senhor é Deus. Mas enquanto você trabalha, enquanto você se esforça no Senhor, Deus ele vai agir. Amém. Eu creio. Enquanto você mesmo com o choro preso na garganta, mas está indo fazer a obra, Jesus está cuidando. Porque Davi vai orar: Senhor, vou perseguir essa tropa. Deus, eu vou conseguir alcançar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa aqui, meu pastor. O que Davi perdeu era algo dos outros? Não, Davi perdeu o que era dele. Era a família dele, a casa. Precisava melhorar. Já que era algo dele, ele podia muito bem ir lá e guerrear para trazer de volta o que era seu. Mas Davi vai consultar a Deus se ele deveria fazer. Mesmo sendo algo seu, era a família dele, eram as esposas, os filhos. Davi ainda se vai perguntar: Deus, eu devo ir? Senhor, eu vou conseguir trazer todo mundo de volta? Era a casa dele. Meu Deus. Era a família dele. Davi ainda se foi perguntar: Deus, eu devo ir? E às vezes a gente, na nossa angústia, irmão, na nossa precipitação, porque já não aguenta mais, toma uma atitude precipitada, com consequências precipitadas, às vezes com coisas irreversíveis. Meu Deus. Às vezes a gente coloca, irmãos, a carroça na frente dos bois, que para tirar. Olha o
Quem se apressa com seus pés, Peca. peca. Irmãos, por mais que algo esteja me tirando do trilho, eu preciso entender que no controle do meu trem é Jesus. Amém. Glória a Por Deus. mais que algo esteja me sacudindo o meu barco, eu tenho que entender que o dono do meu barco é Jesus. Por mais que a dor esteja me levando à loucura, eu tenho que entender que a minha sanidade vem de Deus. Amém. A minha força, o que o salmista falou? Olha para o alto. Porque é de onde que vem o teu? Mas eu quero olhar para a luta. Eu quero olhar para o vento que é forte. Eu quero olhar para o leão que lá fora que está rugindo. Eu quero olhar para o mar que ainda está fechado. Eu quero olhar para a muralha que ainda não caiu. Eu quero olhar que o gigante já tem 3 metros de altura. E nisso eu vou colocando Deus no limite, irmãos, muito pequeno. Mas eu tenho que entender que o Deus que nós servimos, que estamos adorando nesta manhã, disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Aleluia. Nós temos que lembrar nesta manhã, igreja, que nós servimos a um Deus que disse: Isaías, antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, agindo eu. Aleluia. Nós temos que lembrar que Deus, que estamos nos consagrando nesta manhã, Ele disse: ainda que você passe pelas águas, Amém. não vai lhe afetar. Jesus. Ainda que passe pelo fogo, não vai lhe queimar, porque eu sou Deus para lhe ajudar. Amém. E Davi pergunta: Senhor, eu posso perseguir, eu posso ir lá, eu vou conquistar, eu vou conseguir, Deus. E aí vem a resposta: vai, porque tudo você vai conquistar e tudo você vai libertar. Glória a Deus. Irmãos, era de Davi, era a casa dele, era a família dele, mas ainda assim ele pediu a Deus ajuda. Senhor, me ajuda nisso aqui, Deus, e aí eu posso ir, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas às vezes a gente quer botar a nossa mão onde tem que ser a mão de Deus. Queremos colocar a nossa força onde tem que ser a força de Deus. Queremos usar a nossa inteligência, quando na verdade precisamos somente da palavra para nos dar direção. Glória a Deus. Igreja, não quero fazer nada com sua mão, não, que pode dar errado. Olha que a palavra fala: maldito homem que confia e faz o seu braço a sua força. Mas a nossa força tem que estar no Senhor. Olha o que ele falou: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o seu Deus é poderoso para lhe ajudar. Aleluia! Igreja, eu não sei o que está lhe causando desespero, mas Deus está dizendo: vai, persegue, que eu vou dar vitória. Amém. Vai, que tudo você vai trazer de volta. E a Bíblia diz que Davi foi, lutou, guerreou, venceu e tudo ele trouxe de volta. Não faltou uma unha que Davi não trouxesse de volta porque ele foi sozinho. Não, ele foi com aquele que nunca perdeu batalha. E esse é o nosso Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Igreja, você não precisa pelejar sozinha. Você não precisa lutar sozinha. Você não precisa entrar nessa guerra sozinha. O seu Deus, ele vai na tua frente dizendo: vai, persegue, vai pra cima, que eu sou contigo. Se fortalece no Senhor, igreja, e vai pra cima. Aleluia. Busca a força em Deus nessa manhã e vai pra cima. Porque o que é seu, Jesus, ele vai entregar na tua mão. O que lhe pertence, Jesus vai entregar na tua mão, porque não tem inferno que prevaleça contra a igreja do Senhor. A palavra diz que arma forjada não prosperará. O que isso quer dizer? O problema pode até vir, mas não vai prosperar. A doença, o não, a porta fechada, a luta com a família, com o marido, com o filho, pode até surgir, mas não vai prosperar. Porque poderoso é Deus, poderá atuar. Olha o que o Salmo fala: o justo passa por muitas Aflições. mas em todas Aleluia. nos isenta da aflição? Não, mas não livra dela. E o melhor, Salmo 91:15. Estarei com ele na Angústia. Obrigada, Jesus. Deus está contigo nesse problema. Glória a Deus. Deus está contigo nessa angústia. Deus está contigo nesse choro. Para quê? Para te livrar e te glorificar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Não tem luta, irmão, que mate um crente que sabe a Deus que serve. Pelo contrário, fortalece ainda mais ousadia. Para dizer: ó diabo, você veio, pode vir de novo, mas eu estou aqui para lhe combater. Amém, Jesus. No nome de Jesus. Porque, irmãos, olha que privilégio. Além da palavra,
Santo, nós temos o nome de Jesus ao nosso favor. Deus. O nome que está acima de todo nome. Então, quando você entrar numa guerra, entrar numa peleja, ai, Deus faça, ó Deus tira, ó Deus cura, não. Vai sair no nome de Jesus. Estou curado em nome de Jesus. Minha casa está liberta em nome Jesus. de Jesus. Porque não tem fé, irmãos, que não estremeça ao som do nome do nosso Oh, Deus. glória. Então, nessa manhã, se fortaleça no Senhor. Nessa manhã, busque força do alto. Pega a lenha, pega a madeira. Tira a cinza do altar. Deita a lenha nova, porque o fogo arderá e não. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Te adoramos nessa manhã, Pai, na beleza da tua santidade. Te exaltamos, Senhor, porque não há outro Deus igual. Te exaltamos ao Ti. Te glorificamos, Pai, porque a tua palavra diz a teu respeito que nunca se ouviu falar de um Deus igual a ti. Que fora de ti, Pai, não há outro. Nem semelhante haverá. Tu és único, Pai. Tu és inigualável. Tu és um Deus insondável, imutável, poderoso. E nesta manhã, meu Pai, assim como Davi, Senhor, colocamos as nossas guerras, Pai, colocamos as nossas dores, colocamos, Pai, as nossas lágrimas diante do Senhor, mas ao mesmo tempo pedimos, Deus, nos fortalece. Pai, nos levanta. Pai, nos
seu parente agora, Pai. Visita esse parente, Jesus. Visita essa pessoa a qual meu irmão está pensando agora. Essa pessoa que a minha irmã está pensando agora. Essa pessoa que nos causa dor, Pai, que nos causa lágrima, que nos causa gemido, Pai. Essa pessoa mesmo, que mais nos dá dor de cabeça, visita. Essa pessoa, Pai, que nos tira do sério, ela visita. E todo mal na vida dessa pessoa que cai por terra agora. Toda possessão e influência maligna saia agora, em nome de Jesus. Declaramos que essa pessoa pertence a Jesus. Amém, Jesus. Declaramos que a nossa casa pertence a Jesus. Creio. Declaramos que o nosso casamento pertence a Jesus. Que o nosso lar vai ser um pedacinho do céu. Que a nossa casa vai ser uma extensão, Deus, da nossa igreja. Pai, Eu creio, Jesus, eu creio. porque a ordem foi, vai, Davi, vai. Que tudo você vai perceber, vai, Davi. Que tudo você vai libertar, vai, Davi. Que tudo você vai trazer de volta. E nós já te agradecemos pela vitória. Deus tremendo. Porque, Pai, a gente ainda não está vendo Deus, nada, Jesus. mas estamos crendo que o Senhor já fez o milagre acontecer. Aleluia. Estamos como Ana, Pai, nessa manhã. Samuel ainda não nasceu. Nós vamos sair daqui, Pai, com abundância de alegria. Porque grande é o Senhor para nos dar vitória. Senhor, visita a saúde também do teu povo nessa manhã. Se ainda existe alguém enfermo no nosso meio, toda doença, enfermidade, bate em retirada agora. Todo diagnóstico médico, laudo médico, suposição, achismo, Pai, repreende agora em nome de Jesus. Toda dor, Pai, toda gripe, todo resfriado, Pai, Deus joga por terra essa mudança de tempo, Senhor, joga por terra todo mal agora em nome de Jesus. Pai, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, Pai, dor interna, Senhor, dor no estômago, dor na barriga, dor nos seios, Pai, dor no joelho, Pai, repreende toda dor agora. Toda inflamação, meu Pai, repreende agora em nome de Jesus. Toda infecção cai por terra em nome de Jesus. Mas Deus, derrama o teu fogo agora sobre a vida do teu povo. Derrama fogo agora sobre a vida do teu povo. Porque, Pai, a tua palavra é saúde para os nossos ossos. A tua palavra é remédio, Pai, para os nossos ossos. A tua presença, Deus, é a doce mais forte. Então toda dependência de remédio vai jogar por terra agora. Pai, visita o Deus emocional, psicológico do teu povo. Pai, eu te peço que todo trauma, Deus, que a luta, que o problema, todo desgaste, Deus, que a luta trouxe no psicológico, Deus, desse irmão, dessa irmã, restaura agora, Jesus. Fortalece agora, Deus, o teu povo. Porque na nossa fraqueza que se manifesta, Deus, o teu povo. Pai, visita agora, Deus, o teu povo. Animando, alegrando, colocando para cima. Pai, eu já te agradeço por esta manhã gloriosa na tua presença. Como o Senhor fez e realizou, ainda vai realizar, Senhor. Porque grandes são os teus benefícios. Grandes são as tuas obras. Pai, nos faltaria, Senhor, dias para contar das tuas maravilhas. Senhor, muito obrigada por esta manhã. E só que toma posse dessa palavra. Jesus. Exalta o Senhor nessa oportunidade. Aleluia.